E aí, foi boa a coca? Então vamos continuar com a nossa aula de geoanal. Segunda parte, área de triângulo. Seguinte, deixar claro uma coisa. Não vai cair nenhum exercício para você calcular a área de triângulo na sua prova. Então por que eu vou explicar isso agora? É porque você não vai conseguir entender a próxima parte da matéria se eu não explicar como fazer área de triângulos. Você vai ter que saber para bimestre que vem, é uma matéria que eles vão dar no bimestre que vem, mas vai ser muito mais fácil você entender o que eu vou falar agora se você entender o raciocínio que eu vou desenvolver nesse momento. Então não é um exercício inútil, não é só também para eu conseguir explicar as coisas para vocês, que vocês têm uma tara sexual para explicar os negócios. Não é isso. É porque vocês vão ter que saber, e eu acho mais fácil entender as duas coisas que eu vou falar se eu primeiro falar de área de triângulo e depois de eu falar de equação da reta, que é o que eu vou falar depois. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Como descobrir a área de um triângulo sabendo a coordenada dos seus 3 pontos? Bom, na geometria plana a gente aprendeu que a área de um triângulo é só você fazer base vezes altura sobre 2. Isso absolutamente ainda é válido aqui, tá? É a mesma fórmula, é o mesmo raciocínio. O problema é que é raro você ter um triângulo que é fácil de calcular a altura e de calcular a base na geometria analítica. Na geometria analítica você só tem os pontos. E daí como é que você vai fazer para descobrir essa distânciazinha ou essa distânciazinha? Entende? Às vezes você dá sorte. E daí você vai desenhar lá os pontinhos no plano cartesiano, o cara vai lá falar, vértice A, vértice B, vértice C, você desenha e você vê que o triângulo é retângulo. Aí tranquilo, porque daí é só você ver a distância do A para o B, é só você ver a distância do B para o C, usando Pitágoras, e daí você faz a área fazendo base vezes altura, né, que é a distância dos vértices. O problema é que se não for um triângulo retângulo, você não pode fazer isso. E daí você teria que achar, para achar a altura, por exemplo, a distância entre o vértice que está lá em cima e um ponto aqui no meio que não é um vértice que você não sabe qual é. E também não é o ponto médio, tá? Não é? Você não vai falar, é o ponto médio, que não é necessariamente. Você teria que ver onde que o negócio desce. Então é muito raro você conseguir fazer uma área de triângulo na geometria analítica usando simplesmente essa história de base vezes altura sobre 2. Tranquilo? Bom, aí ferrou, fudeu, é apocalipse zumbi, é coronavírus fechando a economia brasileira? Não precisa fazer panelaço. Tem um truque para achar a área de triângulo sabendo os vértices. É um truque maravilhoso, é genial, só que ele no começo assusta um pouco. E é esse truque que importa, é isso que eu quero que vocês peguem da aula de hoje. Então eu vou dar uma provada aqui como é que você faz esse truque e eu acho que vai fazer algum sentido. Dá uma olhada aqui, um minuto. Vamos lá. Então a situação é a seguinte. O cara vai lá e fala 3 pontos qualquer, A, 2 e 2, B, 4 e 3, C, 3 e 7. Ele pede para você desenhar esses pontos no plano cartesiano. Então a gente vai lá e desenha rapidinho. A valendo 2 e 2, então ele está aqui. B valendo 4 e 3, então ele está aqui. E C valendo 3 e 7, então ele está aqui. E daí ele pede para você interpretar que esses 3 pontos são os vértices de um triângulo. Então você precisa ligá-los e imaginar esse triângulo roxo que eu estou desenhando aqui. A pergunta que a gente quer resolver é a seguinte. Se esses 3 pontos são os vértices de um triângulo, como descobrir a área deste triângulo ABC? Não dá para fazer só pensando em base vezes altura sobre 2, como eu já acabei de falar. Se você tentar descobrir essa base, por exemplo, dá tranquilo, a distância de ponto a ponto, de boa. O problema é como que você ia fazer para descobrir essa altura. Como você ia fazer? Fala pra mim. Não vai sair, você não vai conseguir, não fácil assim. Então você tem que usar um truque. Um truque que funciona para qualquer triângulo no plano cartesiano. Só você ter os vértices, você faz esse truque e sai o treco. Você faz esse truque e faz bonitinho. Calma, só não chora, tá? Eu vou mostrar o truque agora, eu não vou explicar, o truque vai parecer completamente absurdo, mas não chora, combinado? O truque é você fazer uma determinante. Calma, mano. Ó, vê se faz sentido. Só aceita, aliás. Nem vê se faz sentido. Só aceita e vamos fazendo que eu vou explicar. Vai fazer algum sentido. Então, que determinante é essa que eu tô falando pra você fazer? Faz uma determinante onde as entradas dela são as coordenadas dos pontos que você tem.
Tá vendo que você tem 3 pontos? Vai precisar ser 3 por 3 essa determinante. Então, como é que ia ficar esse negócio? Primeiro, você coloca os valores do ponto A. Então, 2 e 2. Esses são os valores de x e de y. 2 e 2. Aí embaixo daqui, você coloca os valores do ponto B. 4 e 3. De novo, x e y. E por fim, você coloca os valores de C. Então, 3 e 7, as coordenadas do ponto. Lógico, ainda tá feia essa determinante, ainda falta alguma coisa, que é uma última coluna para a gente poder fechar ela ficar quadrada. O que você coloca nessa última coluna? Você sempre coloca 1. Então, 1, 1, 1. Fecha a determinante e faz essa brincadeira. Isso quase vai dar área. Já explico por que quase. Falta uma coisinha, mas vai quase dar área. Agora, vamos entender por quê. Faz essa conta da determinante aí pra mim. Como é que fica mesmo que a gente acabou de revisar? Separa uma linha ou uma coluna. Eu, no caso, vou separar essa primeira aqui, que eu tô afim. Você não manda em mim. E a conta vai ficar assim. Mais, menos, mais. Então, mais 2, menos 2, mais 1. Aí, esses números multiplicados por um parênteses, que é a microdeterminante feito de elementos que não contém os números que estão nem na linha, nem na coluna daquele número que você está estudando agora. Então, se esse número aqui está 2, você vai fazer aqui dentro uma microdeterminante que tem tudo que não tem nada a ver com esse 2, nem na linha, nem na coluna desse 2. Apaga essa linha, apaga essa coluna e faz essa continha aqui. Vai ficar 3 vezes 1 menos 7 vezes 1, que dá, bom, 3 menos 7. Coloca aí, 3 menos 7. Aí, menos 2 vezes tudo que não tem nada a ver com esse 2. Apaga essa linha, apaga essa coluna, porque é esse 2 que a gente está falando aqui. Faz essa determinante. Fica 4 vezes 1 menos 3 vezes 1. Então, 4 menos 3. E por fim, aquele mais 1 ali no final é esse mais 1 fazendo 4 vezes 7 menos 3 vezes 3. Então, você vem aqui e coloca 4 vezes 7 menos 3 vezes 3. Oh boy, oh boy. Tá bom. Agora, vamos entender. Por que jorecas a gente está fazendo esse negócio? Não é uma prova muito boa que eu vou fazer agora, não é rigorosa. Mas só para você ter uma noção. Seguinte, tenta imaginar como vai ficar essa conta se você fizer a distributiva desses números aqui na frente. Começa pensando nesse 2 vezes 3. Eu sei que é estranho, muito estranho. Mas se você pensar o que está acontecendo quando você está multiplicando esse 2 vezes 3, é que você está multiplicando esse 2, aonde? Esse 2 por esse 3. Ou seja, esse 2 por esse 3. Ou seja, você está pegando o valor x do ponto A, aqui esse 2, e multiplicando pelo 3 do ponto B. Você percebe que você acaba calculando uma área? Olha só, se você pegar esse 2 aqui e multiplicar por 3 aqui, você faz a área de um retângulo, que dá meio aqui no meio, retângulo estranho. Essa parte aqui é a área de um retângulo desse jeito. Nossa, foda-se, calma aí, segura um pouco. Agora, o que vai acontecer se você, por exemplo, multiplicar esse 2 por esse 4? Também dá uma área. É por causa desse 2 com esse 4. Você vai lá e está fazendo o x valendo 4 do ponto B, esse 4, e multiplicando pelo 2 do ponto A. Você vai agora estar calculando a área deste triângulo aqui. Você percebe então que quando você vai fazendo essas contas, no fundo você está fazendo um bando de áreazinha. Você está fazendo uma área, mais uma área, uma área, uma área, todas de vários retângulos. Só que aí, olha a magia do Natal, olha que negócio maravilhoso. Quando você for fazendo essas áreas e somando, é lógico que você vai somar um monte de retângulo, vai dar uma puta área enorme. Mas, algumas dessas áreas, você está subtraindo. Percebe? Aqui você vai subtrair, aqui você vai subtrair, aqui você vai subtrair. Então você vai montar um monte de retângulo e depois algumas dessas áreas vão ser áreas que você vai tirar dessa estrutura máxima que você está formando. E se você calcular esse bando de retângulo e depois tirar algumas coisas, quando você fizer essa tirada, ainda vai sobrar alguma área. Vai sobrar um negócio. Adivinha que área é? É a área do triângulo. Vai sair a área do triângulo. Quase. Quase vai sair. Falta uma coisa. Tem uma coisa que não está acontecendo aqui e que teria que ser feita para descobrir a área do triângulo. Adivinha o que é? Adivinha o que é que você sabe? Tá faltando dividir por 2.
né? Tá faltando dividir por 2. Porque em nenhum momento aqui a gente viu por 2. A gente tá fazendo só um bandeado de retângulo. Você pega uns retângulos e tira, dá um retângulo final. Esse retângulo é o dobro da área do triângulo que você quer. Então, quando você faz essa conta, isso na verdade não dá a área do triângulo. Isso sempre dá o dobro da área do retângulo. Você faz a determinante e esse resultado da determinante dá o dobro da área do triângulo. Deu para entender? É isso então. Vamos só terminar essa conta aqui para achar a área do triângulo para eu poder tomar meu chazinho que eu tô com um pouco de sede. Então, 3 menos 7 dá menos 4. Vezes esse 2 sai menos 8. 4 menos 3 dá 1. Vezes esse menos 2 continua menos 2 mesmo. 4 vezes 7 dá 28. 3 vezes 3 dá 9. Então, 28 menos 9. Essa subtração aqui dá 19, que vezes 1 continua 19 mesmo. Então, mais 19. E daí, para acabar a conta, você faz 19 menos 2 menos 8, 19 menos 10, que deu 9. Essa é a área do triângulo que a gente tinha que achar. Quase! Ainda não é não. Porque faltou uma coisa. A gente ainda não fez um negócio. Essa aqui é a área antes da gente dividir por 2. Você ainda não dividiu por 2. Então, se você quiser a área do triângulo de fato, você precisa pegar esse 9 e dividir por 2. E daí, quando você faz essa conta, isso aqui sai 4,5, que agora sim é a área do meu triângulo original que eu estava buscando. Sensacional, não é? Usa uma determinante para achar a área do triângulo. Você deve estar um pouco assim, você deve ter entendido, mas deve estar um pouco com raiva, né? Por que diabos que funciona desse jeito? É a explicação mais fácil que você consegue imaginar. É por total e completa coincidência. Como assim? A ideia é o seguinte, lembra que a determinante é um algoritmo? Que ela é uma conta e só? É exatamente isso que a determinante é. Historicamente, a gente conversou que ela foi inventada só para ser uma conta. O que aconteceu é que essa conta em especial, os matemáticos foram percebendo que ela era útil para um monte de coisa. E quando lá estava se criando a geometria analítica, não foi o Descartes, ao que tudo indica, alguém em algum momento percebeu essa coisa que eu acabei de mostrar. Que se você faz uma determinante, que essas contas todas associam com áreas no plano cartesiano. Aliás, é por isso também que você coloca o 1 naquela última coluna. Porque o cara percebeu que se você colocar o 1, funciona para achar a área. Na verdade, o melhor seria se a gente colocasse meio ali. Não 1. Tipo, foi escolhido, arbitrariamente. Você vai lá e coloca meio e daí sai a área direto. Você não tem que multiplicar por meio, você não tem que fazer aquela última etapa. Mas geralmente a gente considera que é mais fácil fazer determinante com 1 e lembrar que tem que depois dividir por 2. Então, na verdade, vai a seu encargo. Se você preferir colocar meio ali, pode colocar, já sai direto a área. Se você quiser colocar 1, depois dividir por 2, tá valendo também. Vamos então agora, para acabar, fazer 2 exercícios de novo sobre isso que a gente acabou de conversar. O segundo é muito importante, então presta bastante atenção. Bora lá. Uou! Então vamos fazer aqui um exercíciozinho Joe para vocês. Sabendo que a área do triângulo, cujos vértices são a origem, 4,1 e 2bzinho, é igual a 7, ou seja, a área vale 7, quanto vale A? O valor de Bzinho e B, qual a altura em relação a OA? O é a origem, tá? Origem. Então, como começar? Desenhando, né? Então, quais são os 3 vértices desse triângulo? É a origem, o ponto que vale 0, 0, a origem do plano cartesiano. O ponto A, que tem coordenadas 4 e 1. E o ponto B, que tem coordenadas 2 e eu não sei o outro valor, y. Tá vendo que eu não estou desenhando o plano cartesiano? Porque eu estou com preguiça. Se você achar que te ajuda, pode desenhar. Não muda nada, não. E aí, o que a gente faz? Ele deu uma informação sobre a área desse triângulo. Então eu já penso em usar aquele raciocínio que eu falei para vocês, de fazer a determinante usando-se as coordenadas dos 3 pontos. Lembrando que essa determinante não vai dar área, ela vai dar o dobro da área. Ela vai dar a área sem dividir por 2. Então podemos falar que o dobro da área, deixa eu escrever isso aqui, o dobro da área é igual a determinante que você montaria com as coordenadas do exercício. Então, a origem, 0, 0, o ponto A, 4, 1, e o ponto B, 2 e Bzinho. E nessa última coluna aqui, você enche com os números 1. Só porque daí funciona, né? Não tem nenhuma razão muito profunda, porque daí o algoritmo, que é
a determinante dá certo bonitinho. Então vamos lá, como é que vai fazer esse negócio? Separa uma linha qualquer, vou separar essa primeira, coloca 0, 0, 1, mais, menos, mais. Fuck yes, hein? Esse caso foi super legal, porque como teve esse 0 e esse 0, eu não preciso nem me preocupar em escrever o que devia estar aqui dentro desses parênteses, que vai multiplicar por 0, né? Não vai dar nada. Então eu não vou perder tempo com isso, vai ficar só essa última parte aqui. Então como ficaria essa última parte? Vai ficar 1 vezes um parênteses, vou fazer o parênteses de verde, um parênteses que dá 4 vezes b, então 4b, menos 2 vezes 1, então 2. E isso dá, com certeza, 2 vezes a área daquele triângulo que a gente quer descobrir. A gente sabe quanto vale essa área? Sabe, né? A área aqui vale 7, ele falou no enunciado. Então a gente pode escrever que 2 vezes 7, ou seja, 14, é igual a 4b menos 2. Soma 2 dos dois lados, passa o 4 dividindo e vai dar que b vale 4. Que legal, foi super fácil achar o item A usando o nosso truque, a nossa fórmula da determinante. Agora vamos para a pergunta B. A sua altura em relação a OA. Que jonça significa isso? A altura em relação a OA é, se você fechar o triângulo, ele quer a altura que bate na OA, ou seja, a altura que sai deste pontinho aqui e cai até aqui. Essa é a altura. Uma pena, né? Porque eu não posso usar a distância de ponto a ponto, porque eu tô fazendo um H bem feio, porque eu não sei qual ponto é esse aqui. Então eu não consigo medir essa distância fazendo Pitágoras. Eu não consigo usar a fórmula de distância de ponto a ponto. Então não dá para fazer com isso. E agora? O que fazer? Como é o item B de um problema maior, provavelmente alguma coisa do item A ajuda, né? Ou alguma coisa do enunciado. A gente já descobriu no item A o valor do y desse ponto aqui. A gente sabe que esse aqui não é mais 2 e bzinho, é 2 e 4, porque a gente descobriu o b. B vale 4. Então, 2 e 4. Que mais que a gente pode usar no item A? Pô, a gente sabe a área desse triângulo, não é? E a área tem alguma coisa a ver com altura de triângulo, né? Porque a área é base vezes altura sobre 2. Mas você falou, Matias, que não ia ser bom usar isso. Eu falei que é difícil de usar. Não falei que tá errado. Eu falei que é difícil de usar. Mas vamos fazer o seguinte raciocínio. Se a gente sabe já a altura, a gente pode falar que a altura... Desculpa, a gente sabe a altura não. Já que a gente sabe já a área, a gente pode falar que a altura que a gente não sabe, vezes a basezinha, uma base qualquer que não é esse bzinho aqui, não é essa distância aqui. Vamos inventar uma outra letra para essa base. Vamos colocar... que letra é para base que não seja B? Vamos colocar L. Então, essa distânciazinha é L. A gente sabe que se eu fizer essa multiplicação e dividir por 2, isso aqui com certeza tem que dar 7. Tem que dar 7. Que é a área que ele falou que esse triângulo tinha lá do enunciado. E então, se eu souber esse Lzinho aqui, eu posso usar essa equação para achar o H. Faz sentido? Se você achou que eu tirei isso muito do nada, tipo, como é que você pensaria isso na prova? Quando ele pergunta alguma coisa, tipo área, altura, essas coisas, tenta relacionar tudo que você conhece sobre aquilo. Você pode pensar em área pensando em determinante, mas você também pode pensar em área fazendo esse negócio. Bom, tá bom, Matias, mas como achar esse L cinza? Eu acho que já dá para saber, né? Só de olhar. Esse L é a distância da origem até o ponto A. Então a gente pode fazer um Pitágoras, ó, deixa eu mostrar. Origem, ponto A, a gente quer descobrir esse L. A gente pode fazer um Pitágoras sabendo que esse ponto aqui é a origem e sabendo que o ponto A tem coordenadas 4 e 1. Então basta fechar um triangulinho aqui e fazer um Pitágoras, que é o que a gente sempre faz quando quer distância de ponto a ponto. Como é que fica, então? L ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui dá 17. Então, L é igual a raiz de 17. Como que a gente termina? Volta para cá. H vezes raiz de 17 sobre 2 é igual a 7.
passa o 2 multiplicando e vai dar que o h deu 14 sobre raiz de 17. Se você é uma daquelas pessoas que fica com raiva do professor quando ele não racionaliza, então racionaliza aí 14 raiz de 17 sobre 17. Fuck yes! Agora para o exercício especial do dia, estrelinha cósmica nesse exercício. Temos 2 pontos, A valendo 1 e 1 e B valendo 6 e 10. Descubra o valor da coordenada y de um ponto C, que a gente sabe que o x vale 4, mas não sabe y, para que ele seja colinear com A e com B. Pelo amor de Deus, tenta fazer esse exercício sozinho. Ele é muito importante. Se você conseguir sozinho, cara, acabou o meu trabalho aqui, eu vou dormir tranquilo, vou dormir satisfeito sabendo que vocês entenderam a matéria. E eu vou dar uma dica para vocês, dica máxima maioral. Tem alguma coisa a ver com essa história de área de triângulo, hein? Tem alguma coisa a ver. Então pensa como usar essa história de área de triângulo para descobrir o que eu estou pedindo. Bora lá! Seguinte, o que significa, em primeiro lugar, eles serem colineares? Significa que se você desenhar o A aqui no plano cartesiano, e você desenhar o B no plano cartesiano, dessa vez vamos escrever o plano cartesiano, e você desenhar o B no plano cartesiano, e se você desenhar o C no plano cartesiano, que por enquanto a gente só sabe que ele está com a coordenada x valendo 4, então ele está mais ou menos em algum lugar aqui assim, ele está perguntando qual seria o valor de y verde, tal que se você colocasse ele certinho, o C ia dar aqui, ó, no meio dos dois. Como fazer essa pergunta? Como responder isso? Quanto vale esse y? Deixa eu fazer a seguinte consideração para vocês. Por enquanto, finge que você não quer que o C caia nessa reta aqui. Finge que você pode fazer o C mudar o quanto você quiser. Você pode subir esse y, pode descer esse y. Você concorda que se o y for muito grande, ele vai dar aqui, por exemplo. O que vai acontecer se você for calcular a área desse triângulo, que você pode fazer com esses 3 pontos, com um y super grandão? O que você acha que vai acontecer com essa área? Vai dar uma área super grandona também, né? Porque tá lá grandão, vai ficar uma puta área. Agora imagine que você tem esse triangulão grandão, com uma área enorme. Agora imagine que você vai diminuindo o valor de y devagarinho. Ele tá lá em cima e daí você vai diminuindo. Imagina isso. Tenta imaginar. Diminuindo. Você tá vendo o que tá acontecendo com o triângulo? E o que tá acontecendo com a área desse triângulo? O que tá acontecendo? Ela tá caindo também, né? Eita, e vai chegar uma hora que esse C vai cair bem na reta. E nessa hora uma coisa muito estranha acontece. O triângulo some. O triângulo fica esmagado. E a área desse triângulo, a área quando o C é colinear, ela dá 0. Oh boy. Oh boy. E daí? O que isso me ajuda? Isso me ajuda que usar essa informação de que a área dá igual a 0, ela pode ser entendida como uma condição de colinearidade. Isso, essa é a palavra, Matias, muito bem. Uma condição de colinearidade. O que significa isso? Se A, B e C são colineares, com certeza a área do triângulo que eles formam é 0. E se eles não forem colineares, com certeza a área não dá 0. E se a área dá 0, é porque eles são colineares. Faz sentido? Isso significa que se eu montar a determinante como se eu estivesse calculando a área desse triângulo, eu posso afirmar que caso ela seja 0, se eu exigir que ela dá 0, a gente está forçando esses pontos a estarem numa reta. A gente está forçando uma colinearidade. Essa é a coisa mais importante desse exercício. E dessa aula, na verdade. Colinearidade. Vamos fazer na prática que eu acho que vai ficar um pouco mais simples de entender. Faz ali a estrutura da determinante, coloca as coordenadas do ponto. O A é 1 e 1, o B é 6 e 10, e o C é 4 e não sei. E aqui, opa, da fuga, pronto. E aqui, nessa última linha, você coloca 1 e 1 sempre, e beleza. Entenda o seguinte, essa conta aqui do lado esquerdo
ela pode dar qualquer coisa, porque você não sabe quanto é o y. Dependendo do y que você coloque, ela pode dar um valor grande ou um valor pequeno. Mas para um y muito especial, que faz o c ficar no lugar onde a gente quer, essa conta aqui com certeza dá zero. Isso que eu quero dizer com forçando uma colinearidade. Escrever a equação desse jeito força o y a ser o y que faz a área dar zero e que faz o c estar na linha dos outros dois. Então agora é só resolver essa determinante. Vamos selecionar uma linha. Dessa vez eu vou selecionar essa última, porque eu quero, tanto faz. Vou selecionar essa última, vou anotar os valores aqui, né? 4, y e 1. E agora com sinais, não esquece que é invertendo mais, menos, só que sempre tem que começar a contar o mais, menos desta pontinha aqui. Então, aqui é mais, se fosse começar daqui seria mais, se eu fosse começar daqui seria menos, então aqui é mais. E aqui é menos, e aqui é mais. Deixa eu explicar de novo. Você vai invertendo de 1 para 1, mais, menos, mas começa sempre contando a partir dessa pontinha aqui. Senão você vai errar em alguns momentos, tá? Então, mais, menos. Essa nota só os caras que estão na linha que você selecionou. Beleza, e o que vai vir dentro dos parênteses nesse caso? Vai vir 4 vezes aquela determinantezinha de 1 vezes 1 menos 10 vezes 1. Já faz de cabeça essas coisas, tá, pessoal? 1 vezes 1 dá 1, menos 10 vezes 1 dá 10, então 1 menos 10, menos 9. Aí, esse y multiplica 1 vezes 1 menos 6 vezes 1, então fica menos 5. E esse último 1 aqui, você faz 1 vezes 10 menos 6 vezes 1, então 4. E lembrando, isso aqui é a conta da área. Na verdade, é a conta da área sem dividir por 2. Mas, se eu forçar isso ser igual a zero, aí esse zero vai forçar o meu y a ser o y que eu quero descobrir. A conta vai ficar menos 36 mais 5y mais 4 é igual a zero. Menos 36 mais 4 dá menos 32, mais 5y é igual a zero. Y é igual a 32 sobre 5, que é igual a 6,4. O dobro menos um zero. Maravilhoso, não é mesmo? Não esquece isso, que isso tem que ser mais importante para você do que o nome da sua mãe. Se você tiver 3 pontos e a determinante dessas coordenadas der zero, é porque os pontos são colineares. Pontos colineares dá área zero. Se a área dá zero, é porque os pontos são colineares. Se você tá um pouco em dúvida com a questão do 2, tipo, cadê o 2? Tinha que dividir por 2. É só pensar que, mano, 0 dividido por 2 dá 0, né? 0 multiplicado por 2 dá 0. Então, se a área tem que dar 0, é porque a determinante tem que dar 0. Não precisa se preocupar com esse 2 que a gente estava levando em consideração antes. Isso aqui é o que a gente vai usar para entender a próxima aula. Então, não sai daí, não vai pegar uma coca, que agora não tem exercício para fazer. Direto já abre o próximo vídeo, que é equação de reta. A gente vai usar pra caramba isso que eu acabei de falar. Tchau!